Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Todo ano eu faço reivindicação com Sem Terra, todo ano eu faço reunião com a CONTAG. Todo mundo tem o direito de apresentar reivindicações. Na hora que a gente puder atender, a gente atende. Eu agi a tempo. Eu demiti um diretor que tinha inclusive sido superintendente no governo anterior, demiti-lo em maio de 2024, pela letargia, pela demora, como foi falado aqui, que ele teve em agir. Eu instarei e pedi para instalar e distribuir para os senhores todos aqui uma apuração através, e bem, vocês vão ver detalhes aqui, que vai bater, inclusive, gente que a gente tem relação, não pessoal, mas relação de conhecimento. O presidente Lula fez um único ato, me avisou no dia para eu me reunir com as equipes que já estavam começando a ação, no dia da ação, para eu me reunir com o ministro ministro da Justiça, ministro Lewandowski, e a CGU, para eu tomar conhecimento das ações que estavam acontecendo nessa ação integrada do Brasil todo, para eu ter conhecimento já a ação iniciada. E determinou-me que demitisse a presidência do INSS por uma questão de defender a própria instituição e a liberdade de se defender, num momento propício. Então, essa é a verdade, e eu não tenho o que temer quando falo a verdade. Vera, nos bastidores já circula que os aliados de Lula temem uma CPI no Congresso para investigar esses escândalos no INSS. O momento é realmente delicado para o presidente Lula, há risco de um desgaste no governo? Um desgaste tremendo, né, Karim? Porque se você pensar, é um escândalo de corrupção, claro. Desde que veio à tona a operação da Polícia Federal, começaram a chover casos de pessoas que foram olhar os seus contra-cheques e verificaram que tem descontos que nunca autorizaram. Então, é um esquema em larga escala, uma fraude que desviou bilhões de reais, que é impossível de acontecer só por meio das entidades, das associações e dos sindicatos, sem uma interface com o INSS, portanto, com o governo federal, e a atitude do ministro da Previdência é escandalosa. Em vez de dizer, como o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, fez, que é absurdo você imaginar um golpe dessa natureza contra aposentados, ele tratou de primeiro defender o seu aliado, que o presidente pediu que deixasse o cargo. Então, você vê uma preocupação muito maior em defender o ex-presidente do INSS do que em mostrar indignação com um golpe que atingiu, provavelmente, milhões de beneficiários da Previdência. Então, é algo que atinge o governo naquilo que é um calcanhar de Aquiles do Lula, que são os casos de corrupção, porque o povo tem uma memória de escândalos de corrupção muito vultosos dos seus governos anteriores, é uma pecha da qual ele vinha tentando se livrar, e esse escândalo é muito prejudicial para isso. Agora, Cortella, quando nós falamos de um sistema que falha em proteger os seus cidadãos mais vulneráveis, que é o caso dos aposentados, até que ponto a responsabilidade recai sobre o Estado versus os indivíduos? No caso, é governo, né? Seja qual governo for. Aliás, uma das coisas que permitirá que o atual governo minimize o impacto é que uma boa parte desse tipo de procedimento aconteceu no governo anterior, vindo do governo anterior, 19, 20, 21, 22, né? E, portanto, pega uma parte do atual governo. Claro que tudo isso faz com que haja, e é lamentável, uma confusão entre sindicatos, associações que são sérias, que são dedicadas, de fato, a um trabalho social ou ligado aos seus representados, e aquelas que vivem desse tipo de expediente, desse tipo de negociata. Então, é claro, né, que a gente tem aí uma
uma marca muito difícil de se lidar. O Tribunal de Contas da União já vinha alertando há algum tempo de que havia muito mais, né, uma forma ilícita, né, de utilização dessa forma, desse mecanismo de arrecadação do que, de fato, né, algo que se aceitaria. Como a Vera lembrou, né, não dá para que o presidente, se ele não pedisse para sair, teria que ser saído e vice-versa, né, porque, afinal de contas, como é que você se sustenta, né, numa situação como essa? Posso eu, se fosse o presidente do INSS, dizer, mas isso vinha, né, de tempos anteriores. Tudo bem, venha de tempos anteriores. E agora? Né, enquanto você está, então existe aí algo que, aí voltando à tua questão, cabe ao governo ou ao cidadão? Cabe a mim, Cortella, olhar no meu aplicativo, meu INSS, se não estão tirando. Não se confunda isso com contribuição, que é outra coisa, que é aquilo que dá sustentação aos sindicatos. Isso aí é um mecanismo que, podendo ser válido, foi usado de forma não válida, né? De fato, tem um termo antigo para isso, picaretagem.